Temos, Renata, num saco dos adoradores do Estado aí, Lula, Ciro Gomes, Moro, você vai dizer o que você acha, mas ninguém pode negar que a questão econômica, ela vai ser fundamental, vai ser decisiva para essas eleições. Você concorda? Concordo, mas principalmente quando a gente fala de política populista. Infelizmente, no Brasil e na América Latina, quem tem mais votos ou quem é mais querido pelo público, geralmente é aquele que promete as coisas mais fáceis. E isso é uma verdade para vários espectros da política, né? Então, não só do Lula, cada um no seu campo e no teu nível de mentira e de promessa, é claro. Então, você tem o Lula lá falando de revogação de reformas. Não dá nem para dizer que ele não avisou, hein, gente? Não dá para dizer que ele não avisou, porque ele está falando tudo que ele vai fazer antes. Depois não vai dizer assim, nossa, não sabia. Mas mesmo os outros, aí em vários níveis de espectros políticos, também seguindo no populismo ou na ideia de que o crescimento do Brasil tem que vir do fiscal, então de massivo gasto público. Depois da pandemia, o mundo todo fez isso e o mundo todo está experienciando inflação, que eu vim aqui acho que várias vezes, tem lá registro, é bom que está registrado no YouTube. Aqui nesse programa e também quando a gente fez o semanal, e eu falei muito sobre inflação, sobre o impacto de expansão monetária sobre a inflação. E agora o desafio dos candidatos para a presidência é o fiscal, é a inflação, é a pobreza, é a redução da liberdade econômica. Só que, no geral, no Brasil, poucas pessoas defendem a liberdade econômica, infelizmente. Amanda. Renata, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Eu lembro perfeitamente que você falou, por exemplo, uma das críticas que você fez ao Banco Central quando reduziu os juros para a taxa de 2% ao ano. Né? Eu lembro que você fez esse disclaimer, deu esse aviso, falou assim, eu acho que essa taxa está muito baixa, tem inflação vindo por aí. Eu lembro que você deu esse alerta. Agora, é interessante esse cenário que você traça, porque você fala do fiscal de um lado, da inflação de outro. Há pessoas com quem eu converso no mercado financeiro e é uma leitura em geral que será muito difícil você manter o teto de gastos, seja quem for o presidente, pelos próximos anos até 2026, sem essa regra passar por algum tipo de revisão. E aí eu estou falando de, pode ser reeleito Bolsonaro, pode vir Moro, Lula, Ciro Gomes, quem vier. Você enxerga dessa forma também? Porque o teto foi flexibilizado, né, de uma certa forma, você aprovou aí uma PEC de flexibilização do teto com mais 100 bilhões de reais para 2022, né, o que será de 2023. A gente vai continuar com os mesmos problemas. Auxílio Brasil, você vai precisar de mais dinheiro para fazer as coisas. Você acha que essa regra vai ter que passar necessariamente por uma revisão? Como é que você vê o arcabouço fiscal? Não é que vai passar porque isso seria a solução para o Brasil. Só que do jeito que as coisas caminham aqui, que sempre a solução vem do fiscal, naturalmente que o pessoal do Congresso, do Senado e do Executivo Federal, eles sempre querem flexibilizar essa regra. Essa regra que foi passada no governo Temer, ela foi super importante para a gente conseguir ter primeiramente, depois de muito tempo de problemas fiscais, né, gastos públicos excessivos, etc., a gente ter uma redução desses gastos e um teto ali para essas despesas. Mas aí, desde então, é uma regra que é muito mal falada, muito criticada, principalmente pelos setores que acreditam que o crescimento sempre vem do gasto público. E aí você teve a PEC do calote, né, que foi, acho que essa que você estava se referindo, dos precatórios, que ficou conhecido como PEC do calote, e que flexibilizou a regra. Se não tem corte de gasto público, se não tem reforma estrutural, naturalmente esse dinheiro vai vir de algum lugar, ou via endividamento ou com um aumento maior de gastos públicos, aumento da arrecadação. Já estão querendo fazer isso na proposta da reforma tributária, que na minha percepção foi uma reforma muito ruim, ela não acaba com a complexidade. Então, assim, desde que eu venho aqui no programa do Lacombe, desde sempre, eu falo de reforma estrutural. Parece que eu tenho que vir aqui com uma plaquinha, reformas estruturais, porque é só o que eu falo praticamente. Então, acho que independentemente de qual governo for vir, o Lula já fala abertamente que ele quer revogar teto, que ele quer revogar reforma da Previdência, que quer revogar um monte de coisas até... Banco Central, rever privatizações. Rever privatizações, ou seja, de novo... Reforma da Previdência, agora está falando até da reforma da Previdência. Disse que não precisava, né? Inventou uns números aí. Então, assim, é meio complicado. Mas independentemente de ser o Lula ou não, isso eu acho que é importante. Às vezes a gente foca muito no Executivo e não no Congresso e no Senado. Então, a gente tem que fazer uma crítica em relação a quem é que vai ser eleito para o Congresso e para o Senado também nesse ano, porque isso é crucial para as reformas importantes que precisam passar ou para segurar a mão do Executivo se for errada. E eu tenho uma preocupação enorme.